No mundo super competitivo dos semicondutores, imagina só, uma empresa que está perdendo dinheiro, de repente decide fazer uma aquisição gigantesca. Parece meio contraintuitivo, né? Pois é, vamos mergulhar fundo nessa história para entender a estratégia por trás dessa jogada tão ousada. E aqui está o grande quebra-cabeça. A empresa anuncia um prejuízo de 31 milhões de dólares. O normal seria pensar em cortar custos, segurar os gastos, certo? Mas não. A Silvaco vai e faz exatamente o contrário. Anuncia uma compra enorme. Para entender esse porquê, a gente precisa primeiro dar uma olhada nos números de perto. Ok, então para a gente conseguir decifrar essa aposta, o primeiro passo é olhar com calma para os números da Silvaco. Vamos fazer um raio-x do cenário financeiro que levou a essa decisão tão inesperada. Antes de tudo, quem é a Silvaco? Bom, eles são uma peça bem importante nesse ecossistema de tecnologia. Eles criam o software, as ferramentas que permitem que outras empresas projetem semicondutores. Pensa neles como os arquitetos digitais por trás dos chips que estão em praticamente tudo que a gente usa hoje. E aqui está a primeira peça que choca nesse quebra-cabeça. Olha só, nos últimos 12 meses, a Silvaco teve um prejuízo líquido de mais de 31 milhões de dólares. É um número que faz a gente parar e pensar. Comprar outra empresa agora? Com esse resultado, fica ainda mais surpreendente. E para piorar um pouco o quadro, a situação mais recente também não ajuda. A receita trimestral, comparado com o trimestre anterior, lá em junho de 2025, caiu quase 20%. Isso coloca uma pressão, uma urgência ainda maior em toda essa história. E claro, o mercado financeiro acaba refletindo toda essa incerteza. A ação está ali, cotada a 5 dólares e 54 centavos. Mas o que chama a atenção é essa variação no último ano. Foi de pouco mais de 3,5 para quase 16 dólares. É uma verdadeira montanha-russa que mostra como o mercado vê a empresa. Um misto de risco e oportunidade gigantescos. Então, juntando todas as peças, o cenário fica bem claro, né? A gente tem uma receita de quase 55 milhões de dólares, que no fim das contas gerou um prejuízo de 31 milhões. Se a gente soma isso com uma queda recente nas vendas, o que temos é o retrato de uma empresa que precisa ir para ontem de uma mudança de rumo. Exatamente nesse contexto que a aquisição se torna tão fascinante. Beleza? Agora vamos virar a página e focar na segunda parte dessa equação. Se a Silvaco representa o desafio, a pergunta é, será que a Mixel é a solução? Vamos conhecer melhor a empresa que foi comprada. Mas antes de falar da Mixel, tem um conceito que é super importante entender. O que é IP de semicondutor? Pensa nisso como se fossem blocos de Lego, só que para chips. Em vez de um engenheiro ter que criar um circuito do zero, ele pega esses blocos de IP prontos e monta o chip. Isso economiza um tempo e um dinheiro absurdos. É um mercado-chave na indústria. E a Mixel, olha, não é qualquer empresa nesse ramo, não. Eles têm mais de 25 anos de sucesso, algo que na indústria tem um nome chique, Silicon Proven. Isso quer dizer, na prática, que a tecnologia deles já foi testada e aprovada no mundo real. Funciona mesmo. E além disso tudo, eles já têm uma base de clientes bem sólida no mundo todo. E o mais legal é ver onde essa tecnologia da Mixel é usada. Celulares, carros, realidade virtual, internet das coisas, robótica, quer dizer, só mercado que não para de crescer. Basicamente, com essa aquisição, a Silvaco está comprando um ingresso VIP para as áreas mais quentes e promissoras da tecnologia hoje. Certo. Agora a gente tem as duas peças do quebra-cabeça na mesa. De um lado, os desafios da Silvaco. Do outro, os pontos fortes da Mixel. Chegou o momento de conectar os pontos e entender a genialidade ou a loucura por trás dessa estratégia. E é aqui que a lógica da jogada aparece com tudo. Olha só, de um lado, a Silvaco com prejuízos que não acabam, receita caindo e uma necessidade desesperada de achar um novo caminho para crescer. Do outro lado, o que a Mixel traz para a mesa? Um portfólio de IP que já provou que funciona, acesso direto a mercados que estão bombando e uma clientela global já estabelecida. Então a aquisição é, na verdade, uma tacada cirúrgica para usar os pontos fortes da Mixel e resolver um por um os problemas da Silvaco. Mas, no mundo dos negócios, nenhuma compra dessas é a garantia de sucesso, é sempre uma aposta. Então, vamos para a nossa análise final, colocando na balança os riscos e as possíveis recompensas dessa grande jogada. Olhando pelo lado das oportunidades, o cenário é muito, mas muito promissor. A Silvaco não só aumenta o que ela tem a oferecer, mas entra de cabeça em mercados superaquecidos como o automotivo e o de internet das coisas. Isso abre a porta para novas fontes de receita e coloca a empresa de volta no jogo.
bem alinhada com a demanda global por design de chips. Só que, claro, tem o outro lado da moeda. Os riscos são bem reais também. Primeiro, integrar duas culturas de empresa é sempre um desafio. E os prejuízos que a Silvaco já tem podem acabar limitando os recursos para fazer essa integração dar certo. Fora que a competição nesse setor é com gigantes, e sempre existe o risco de precisarem emitir mais ações para pagar a conta, o que geralmente não agrada nem um pouco os investidores. No fim das contas, a pergunta de $1 milhão é essa. A compra da Mixel foi a jogada de mestre que vai destravar o futuro da Silvaco, ou foi uma aposta arriscada demais no mercado que não perdoa erros? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro inteiro da empresa nos próximos anos.